Olá a todos. Sejam bem-vindos à disciplina Métodos Científicos para Engenharia, Introdução ao TCC. Eu sou Nikola Tesla, assistente em inteligência artificial do professor Vinícius Dantas, e será um prazer conduzi-los nesta jornada pelos fundamentos da pesquisa científica aplicada à nossa área. Esta videoaula foi revisada, mas ainda pode conter algum erro, favor reportar caso seja detectado. Na aula passada, aprendemos a construir a primeira metade de um artigo científico, os elementos pré-textuais, o resumo e a introdução. Hoje, vamos mergulhar no coração técnico do artigo, as seções de metodologia e resultados. Se a introdução é a porta de entrada, a metodologia é o alicerce e os resultados são as paredes que sustentam o edifício do seu trabalho. São as seções que demonstram, de fato, o que você fez e o que encontrou. A metodologia responde à pergunta: como a pesquisa foi realizada? Ela deve ser tão detalhada que qualquer outro pesquisador, em qualquer lugar do mundo, possa replicar exatamente o que você fez. É a garantia de transparência e rigor científico. Os resultados respondem à pergunta: o que foi encontrado? Aqui você apresenta os dados, as observações, os achados, de forma clara, objetiva e, principalmente, honesta. Sem interpretações, sem opiniões, apenas os fatos. Hoje vamos aprender a escrever essas seções com maestria, usando exemplos práticos de engenharia e boas práticas de visualização de dados. Vamos aos objetivos da nossa aula de hoje. Primeiro, compreender a função da seção de metodologia e seus elementos essenciais. Vamos aprender a descrever materiais, equipamentos e procedimentos de forma detalhada e replicável. Segundo, aprender a apresentar resultados de forma clara e objetiva, utilizando tabelas, gráficos, figuras e equações. Vamos ver as regras para título, numeração e fonte desses elementos. Terceiro, dominar técnicas de visualização de dados, escolher o tipo de gráfico adequado para cada tipo de dado, e conhecer os softwares que nos ajudam a criar visualizações com qualidade científica. Quarto, redigir o texto dos resultados de forma eficaz, guiando o leitor pelos dados, destacando os principais achados, mas sem interpretá-los prematuramente. Isso fica para discussão, na próxima aula. Ao final, vocês estarão aptos a escrever as seções mais técnicas do artigo com confiança e precisão. Para situar nossa jornada, vejamos onde estamos na estrutura do artigo. Já cobrimos a introdução. Hoje entramos no coração técnico. Metodologia e resultados são, para muitos leitores, as seções mais importantes. É nelas que a qualidade da pesquisa se revela. A metodologia mostra o cuidado, o rigor, a competência técnica do pesquisador. Uma metodologia mal escrita ou incompleta levanta dúvidas sobre todo o trabalho. Os resultados mostram o que de fato foi descoberto. Dados bem apresentados falam por si, dados mal apresentados podem esconder descobertas importantes. Como Volpato, 2015, destaca, a credibilidade da pesquisa depende diretamente da qualidade dessas seções. Por isso, vamos dedicar tempo e atenção a cada detalhe. Começamos pela metodologia. Qual é, afinal, sua função principal? A função primordial da metodologia é permitir a replicabilidade do estudo. Isso significa que qualquer outro pesquisador, lendo sua descrição, deve ser capaz de repetir exatamente o que você fez e obter resultados semelhantes. Por que isso é tão importante? Porque a ciência se baseia na verificação independente. Se ninguém consegue replicar seus resultados, sua descoberta é, no mínimo, questionável. Além disso, a metodologia demonstra o rigor científico da pesquisa. Permite que outros avaliem a adequação dos métodos ao problema. Serve de base para a validação dos resultados. Como Gil, 2022, coloca, a metodologia é a receita da pesquisa. Uma receita incompleta ou ambígua produz resultados duvidosos. Qual a estrutura típica de uma seção de metodologia? Classificação da pesquisa, breve, opcional, descrição do local, população, amostra, materiais e equipamentos, procedimentos de coleta de dados, procedimentos de análise de dados, aspectos éticos. Se aplicável, a ordem pode variar conforme a área e o periódico, mas o princípio é o mesmo, detalhamento suficiente para replicação. Em engenharia,
É comum que a metodologia seja bastante extensa, especialmente em pesquisas experimentais. Isso é bom. Significa que você está sendo cuidadoso. O que não pode é faltar informação. Alguns artigos incluem, no início da metodologia, uma breve classificação da pesquisa. Essa classificação ajuda o leitor a situar a abordagem metodológica. Exemplos: trata-se de um estudo experimental, quantitativo, com delineamento fatorial 3x3. Pesquisa descritiva, de abordagem quantitativa, do tipo levantamento, survey, ponto. Não é obrigatório, mas é útil, especialmente em artigos mais complexos. Se for incluir, seja breve, uma frase é suficiente. O próximo elemento é a descrição de onde a pesquisa foi feita e com o que. Local, onde a pesquisa foi realizada. Eis, Laboratório de Materiais de Construção da Universidade Federal de Santa Catarina. Se for pesquisa de campo, descreva a região, a empresa, o canteiro de obras. População, o universo de estudo. Eis, concretos estruturais produzidos com agregados reciclados de RCD da região metropolitana de Florianópolis. É o conjunto total sobre o qual se quer concluir. Amostra, a parte da população efetivamente estudada. Eis, 16 corpos de prova cilíndricos, 10x20 cm, divididos em 4 grupos com teores de substituição de 0%, 25%, 50% e 75%, n igual 4 por grupo, ponto. Critérios de inclusão e exclusão. Por que esses elementos foram escolhidos? Eis, os agregados reciclados foram obtidos de uma única usina, garantindo homogeneidade. Justificativa do tamanho amostral. Se possível, justifique. Eis, o tamanho da amostra foi definido com base em estudos similares e nas recomendações da norma NBR 5739, que prevê no mínimo 2 corpos de prova por condição. Vamos ver como isso fica no nosso exemplo concreto. Local: Laboratório de Materiais de Construção da Universidade Federal de Santa Catarina. População: concretos estruturais produzidos com agregados reciclados de RCD da região metropolitana de Florianópolis. Amostra: 16 corpos de prova cilíndricos, 10x20 cm, divididos em 4 grupos com teores de substituição de 0%, 25%, 50% e 75%, n igual 4 por grupo. Critérios: os agregados reciclados foram obtidos de uma única usina, garantindo homogeneidade. A escolha dos teores baseou-se em estudos prévios que indicam 25% como limite inferior para efeitos significativos e 75% como teor máximo praticável. Percebam a clareza: qualquer pessoa que ler isso saberá exatamente onde, com o que e com quantos elementos o estudo foi feito. Passemos agora à lista de materiais e equipamentos. Aqui você deve listar todos os materiais utilizados, com especificações técnicas detalhadas. Isso inclui materiais, cimento, tipo, marca, massa específica, agregados, origem, granulometria, massa específica, absorção, aditivos, tipo, fabricante, dosagem, água. Equipamentos: prensa, capacidade, marca, precisão, balança, capacidade, precisão, moldes, dimensões, material, câmara de cura, condições, software, versão, fabricante. Inclua também as normas técnicas seguidas, NBR, ASTM, ISO. Por exemplo, a caracterização granulométrica seguiu a NBR-NM 248. O nível de detalhe deve permitir que outro pesquisador obtenha os mesmos materiais ou equivalentes. O exemplo mostra como isso pode ser feito. Materiais: cimento Portland CPVARI, marca XYZ, massa específica 3,15 gramas por centímetro cúbico agregado miúdo natural, areia quartzosa, módulo de finura 2,4, massa específica 2,62 gramas por centímetro cúbico, agregado graúdo natural, brita granítica, diâmetro máximo 19 mm, massa específica 2,70 gramas por centímetro cúbico, agregado graúdo reciclado, proveniente de RCD de obras novas, usina ABC, diâmetro máximo 19 mm, massa específica 2,35 gramas por centímetro cúbico, absorção 7,5% água potável da rede pública equipamentos, balança digital, marca modelo,
capacidade 30 kg. Precisão 0,1 gramas. Misturador de concreto, capacidade 150 litros, moldes cilíndricos 10x 20 cm, aço, 4 unidades prensa hidráulica, marca modelo, capacidade 100 TF, precisão 0,1 TF, câmara úmida, temperatura 23,2 graus Celsius, UR maior que 95%. Percebam que cada item tem especificações, marca, modelo, capacidade, precisão. Isso é o que permite a replicação. Agora, o coração da metodologia, o passo a passo da coleta. A descrição dos procedimentos deve ser tão detalhada que qualquer pessoa possa replicar exatamente o que você fez. Use verbos no passado, eis, foram moldados, mediu-se. Por que você está descrevendo o que já foi feito? Inclua a sequência cronológica das atividades. Os parâmetros utilizados, tempo, temperatura, velocidade. As repetições e réplicas. As normas técnicas seguidas. Se houver decisões durante o processo, eis, quando a mistura apresentava segregação, descartava-se e refazia-se, descreva também. A sequência de mini-fotos com legendas numeradas ilustra cada passo. 1. Preparação dos agregados. Os agregados reciclados foram secos em estufa a 105 graus Celsius por 24 horas e então submetidos à caracterização granulométrica, NBR-NM 248. 2. Dosagem. O traço referência, 1 hora 2 minutos e 3 segundos, relação ATC igual 0,5, foi calculado pelo método ABCP. Para os traços com substituição, o agregado graúdo natural foi substituído em massa por reciclado nos teores de 25%, 50% e 75%. 3. Mistura. Os materiais foram misturados em betoneira por 5 minutos, com a água adicionada gradualmente. 4. Moldagem. Foram moldados 4 corpos de prova por traço, em moldes cilíndricos 10x 20 cm, adensados manualmente em 2 camadas com 12 golpes cada, NBR 5738. 5. Cura. Os corpos de prova foram desmoldados após 24 horas e mantidos em câmara úmida por 28 dias, temperatura 23,2 graus Celsius, UR maior que 95%. 6. Ensaios. Aos 28 dias, os corpos de prova foram submetidos a ensaios de resistência à compressão, NBR 5739, e módulo de elasticidade, NBR 8522, em prensa hidráulica. Cada etapa é clara, detalhada e referenciada às normas. Qualquer pessoa poderia seguir esses passos. Com os dados coletados, é preciso descrever como foram analisados. Aqui você descreve análises estatísticas, testes utilizados, ANOVA, teste T, regressão, nível de significância, alfa, software, SPSS, R, Excel, pacotes utilizados. Modelos e simulações, equações, parâmetros, condições de contorno, software de simulação. Critérios de interpretação, como foram definidos os limites aceitáveis. Eis, considerou-se diferença significativa quando P, 0,05. Como Montgomery, 2017, destaca, a análise estatística deve ser descrita com detalhes suficientes para que outro pesquisador possa reproduzi-la e verificar se os resultados são robustos. Exemplo prático. Os dados de resistência à compressão e módulo de elasticidade foram tabulados em planilha Excel. Para cada teor de substituição, calculou-se média e desvio padrão. A normalidade dos dados foi verificada pelo teste de Shapiro-Wilk, P005. Como os dados atenderam aos pressupostos paramétricos, aplicou-se a nova one-way para comparar as médias entre os 4 grupos. Quando a nova indicou diferença significativa, P0,05, utilizou-se o teste post-hoc de Tukey para identificar quais pares diferiam entre si. Todas as análises foram realizadas no software R, versão 4.2.1, com pacotes Statis e Agricolae. Percebam que descrevemos o software, os testes, os critérios de significância, os pacotes utilizados. Isso é replicabilidade. Se a pesquisa envolveu seres humanos ou animais, é necessário descrever os aspectos éticos. Em pesquisas com seres humanos, é obrigatório aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa, número do parecer.
Consentimento informado dos participantes. Medidas para garantir confidencialidade. Em engenharia, isso pode se aplicar a pesquisas de campo com trabalhadores, entrevistas, questionários, estudos de caso em empresas, confidencialidade de dados, pesquisas que envolvam impacto ambiental, licenças. Mesmo quando não há envolvimento direto com seres humanos, é bom mencionar que os procedimentos seguiram as normas de segurança do laboratório. Exemplo para uma pesquisa que envolva participantes humanos. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade XYZ, parecer número 123.456. Todos os participantes assinaram termo de consentimento livre e esclarecido, e os dados foram anonimizados para garantir confidencialidade. Se não for o caso, pode-se simplesmente omitir a seção ou incluir uma frase como: este estudo não envolveu seres humanos ou animais, dispensando aprovação em comitê de ética. Para finalizar o bloco, vamos listar os erros mais comuns, para que vocês possam evitá-los. Falta de detalhes. Foi feito o ensaio de compressão, não diz como, nem a norma. Isso é inaceitável. Ambiguidade. Foram utilizados agregados reciclados, não especifica origem, características. Que agregados? De onde? Com que propriedades? Omissão de informações cruciais. Não mencionar o software usado, a precisão dos equipamentos, o número de repetições. Descrição muito longa, incluir detalhes irrelevantes, como a cor da bancada ou a marca da vassoura usada para limpar. Seja detalhado no essencial, sucinto no acessório. Misturar metodologia com resultados, descrever o que se encontrou em vez do que se fez. A resistência foi de 35 m para A, obtida em prensa, a resistência é resultado, não método. Evitem esses erros e sua metodologia será um exemplo de clareza e rigor. Sintetizando o primeiro bloco, metodologia, seção que descreve como a pesquisa foi feita. Objetivo principal, permitir a replicabilidade. Deve conter local, população, amostra, materiais, equipamentos, procedimentos de coleta, procedimentos de análise, aspectos éticos, se aplicável. Seja detalhado, claro e honesto. Uma metodologia bem escrita é o selo de qualidade da sua pesquisa. Não economize esforços nela. Passemos agora aos resultados. Qual a função desta seção? A seção de resultados tem como função apresentar o que foi encontrado, os dados, as observações, os achados da pesquisa. Características fundamentais: objetividade, vá direto ao ponto, sem rodeios. Imparcialidade, apresente os dados como são, sem interpretações ou opiniões. Clareza, o leitor deve entender sem esforço excessivo. Os resultados devem responder aos objetivos da pesquisa. Se você tinha um objetivo, os resultados devem mostrar se ele foi alcançado e como. Além disso, devem fornecer evidências para as conclusões que virão na discussão. São a base factual de todo o artigo. Quais princípios guiam uma boa apresentação de resultados? Os 5 ícones representam clareza. O leitor deve entender sem esforço excessivo. Use linguagem simples, organização lógica, elementos visuais adequados. Objetividade. Vá direto ao ponto. Não enrole. Cada frase deve acrescentar informação. Completude. Apresente todos os resultados relevantes, inclusive os que contradizem sua hipótese. Omissão é uma forma de desonestidade científica. Honestidade. Não omita dados, não manipule visualmente para favorecer sua hipótese. Se um resultado é feio, mostre-o mesmo assim. Organização. Use elementos gráficos, tabelas, gráficos, figuras, para facilitar a compreensão. Mas não exagere, o excesso de elementos pode confundir. Como Volpato, 2015, enfatiza, a seção de resultados deve ser um espelho fiel da pesquisa. Os resultados podem ser apresentados em diferentes formatos. O mosaico mostra exemplos, texto, para poucos dados, para destacar achados principais. A resistência média foi de 35,2 m para A. Tabelas, para dados precisos, múltiplas variáveis, valores exatos. Útil quando a precisão numérica é essencial. Gráficos,
para tendências, comparações, padrões visuais. Uma imagem vale 1000 números, mas só se for bem feita. Figuras, para fotografias, esquemas, imagens de microscopia, diagramas. Equações, para modelos matemáticos desenvolvidos ou utilizados. A escolha do formato depende do tipo de dado e da mensagem que se quer transmitir. O importante é que seja o mais eficaz para comunicar aquela informação. Uma dúvida comum: tabela ou gráfico? A comparação lado a lado mostra: tabelas, use quando os valores exatos são importantes. Quando o leitor precisa consultar números precisos, médias, desvios, coeficientes. Quando há muitos dados a comparar numericamente. Gráficos, use quando se quer mostrar tendências ou padrões. Quando há muitos dados, uma imagem vale 1000 números. Quando a comparação visual é mais eficaz, por exemplo, para ver a evolução ao longo do tempo, ou a diferença entre grupos. Regra de ouro: não use ambos para o mesmo dado. Escolha o formato mais adequado. Se você colocou uma tabela, não precisa repetir a mesma informação em um gráfico, e vice-versa. A menos que queira destacar aspectos diferentes, mas geralmente é redundância. Vamos detalhar as regras para a construção de tabelas. Numeração: tabela 1, tabela 2. Em ordem de aparecimento no texto. Use numeração sequencial, não reinicie a cada seção. Título: claro e conciso, acima da tabela. Eis, tabela 1, resistência à compressão média por teor de substituição. O título deve explicar o conteúdo sem necessidade de ler a tabela. Cabeçalhos, claros, com unidades entre parênteses. Eis, média, M para A, desvio padrão, M para A. Dados, alinhados, geralmente números à direita, texto à esquerda. Use o mesmo número de casas decimais para facilitar a comparação. Notas de rodapé, para explicar abreviações, níveis de significância, asterisco P maior que 0,05, observações. Coloque abaixo da tabela. Vejamos um exemplo concreto. Vejam a tabela apresentada. Percebam: título claro, cabeçalhos com unidades, dados alinhados, nota de rodapé explicativa. Qualquer leitor entende. Agora, as regras para gráficos e figuras. Numeração: figura 1, figura 2. Em ordem de aparecimento. Título: claro e conciso, abaixo da figura. Eis, figura 1, resistência à compressão em função do teor de substituição. Diferente das tabelas, o título da figura fica abaixo. Eixos, rotulados, com unidades. Eis, eixo X, teor de substituição, %, eixo Y, resistência à compressão, M para A. Legendas, claras, quando necessário. Se houver múltiplas séries, identifique as resolução alta, para não perder qualidade na impressão ou ao reduzir. Cores, acessíveis, evite combinações problemáticas para daltônicos, vermelho-verde, por exemplo. Use padrões ou texturas como complemento. Vejam o exemplo de um gráfico bem construído. Percebam que o gráfico comunica rapidamente: a resistência cai com o aumento do teor, e teores de 50% e 75% são significativamente diferentes do controle e entre si. Se seu artigo envolve equações, algumas regras se aplicam. Numeração: equações numeradas entre parênteses à direita. Eis, 1, 2. Editor de equações, use ferramentas apropriadas, Equation editor do Word, LaTeX, MathType. Não escreva equações como texto simples. Definição das variáveis, explique cada símbolo, com unidades. Isso é crucial para que o leitor entenda. Vejam o exemplo no slide. Vejam o exemplo prático. Simples, claro, completo. Fotografias e imagens também têm suas regras. Alta resolução, pelo menos 300 dpi para impressão. Imagens pixeladas são inaceitáveis. Contraste e iluminação, adequados para visualização. Não use imagens escuras ou superexpostas. Escala, incluir escala gráfica para imagens de microscopia, fotos de materiais, etc.
Uma barra de escala permite que o leitor dimensione o objeto. Indicações, setas ou letras para destacar partes relevantes. Eis, figura 2, micrografia da interface. A seta indica a zona de transição. Legenda descritiva, explique o que a imagem mostra, as condições de aquisição, aumento, técnica, e o significado das indicações. Exemplo de imagem científica bem legendada. A legenda explica o que se vê e o significado das setas. Isso é essencial. Algumas regras gerais para todos os elementos gráficos. Títulos, consistentes ao longo do artigo. Use o mesmo padrão para todas as tabelas e figuras. Numeração, sequencial, tabela 1, figura 1, tabela 2. Não reinicie a numeração a cada seção. Fonte, use a mesma fonte do texto, mas pode ser um pouco menor em tabelas e figuras, geralmente 10 pontos para tabelas, 9 pontos para notas. Referência no texto, sempre mencione a tabela figura no texto. Eis, como mostra a tabela 1, a figura 2 ilustra. Nunca deixe um elemento gráfico sem ser referenciado. Erros a evitar. Repetir dados, colocar a mesma informação em tabela e gráfico. Escolha um formato. Tabelas sem títulos ou com títulos confusos, o leitor não entende o que está vendo. Gráficos sem unidades nos eixos, números soltos não significam nada. Falta de barras de erro em dados experimentais. Se há variabilidade, mostre-a imagens de baixa resolução, pixeladas, borradas, inaceitáveis. Não referenciar tabelas figuras no texto, o leitor se pergunta, por que isso está aqui? Evitem esses erros e sua seção de resultados será um modelo de clareza. Sintetizando o segundo bloco, resultados, apresentação clara e objetiva dos achados. Formatos, texto, tabelas, gráficos, figuras, equações, escolha o mais adequado. Regras, numeração sequencial, títulos claros, unidades, legendas. Honestidade, não omita ou manipule dados. Uma boa apresentação de resultados é aquela que comunica de forma eficiente, sem ruídos. A visualização de dados não é meramente ilustrativa. É uma ferramenta poderosa para comunicar descobertas. Um bom gráfico pode revelar padrões que passariam despercebidos em uma tabela de números. A escolha do tipo de gráfico afeta a interpretação dos dados. Um gráfico mal escolhido pode esconder informações ou, pior, distorcê-las. O objetivo é tornar os dados compreensíveis e impactantes. Como Tufte, 2001, argumenta em seu clássico The Visual Display of Quantitative Information, a excelência gráfica consiste em comunicar ideias complexas com clareza, precisão e eficiência. Vamos revisar os principais tipos de gráficos e quando usá-los. Gráfico de barras, comparar categorias, eis, resistência por teor de substituição. Gráfico de linhas, mostrar tendências ao longo do tempo ou de uma variável contínua. Gráfico de dispersão, mostrar relação entre duas variáveis contínuas. Histograma, distribuição de frequência de uma variável. Boxplot, resumo de distribuição, mediana, quartis, outliers. Gráfico de setores, pizza só para poucas categorias e proporções, use com moderação, pois a percepção de áreas é menos precisa que a de comprimentos. Cada tipo tem seu propósito. Escolher o errado é como usar uma chave de fenda para martelar um prego, funciona, mas não é o ideal. Gráficos de barras, quando usar? Ideal para comparar categorias, diferentes tratamentos, grupos, condições. Eis, comparar a resistência para diferentes teores de substituição. Como usar? Barras verticais são mais comuns, use horizontais quando as categorias têm nomes longos. Barras agrupadas, para comparar subcategorias lado a lado, eis, resistência e módulo para cada teor. Barras empilhadas, para mostrar composição, eis, percentual de cada componente. Incluir barras de erro, desvio padrão, erro padrão, intervalo de confiança, para mostrar variabilidade. Gráfico de linhas. Quando usar? Ideal para mostrar tendências ao longo do tempo ou de uma variável contínua, eis, temperatura, idade. Eis,
evolução da resistência com a idade de cura, variação de temperatura durante o processo. Como usar? Pontos marcam os valores medidos. Linhas conectam os pontos para mostrar a tendência. Pode ter múltiplas séries, diferentes traços, use cores ou marcadores distintos. Não usar linhas se os pontos não forem sequenciais ou se a conexão não fizer sentido. Gráfico de dispersão. Quando usar? Ideal para mostrar relação entre duas variáveis contínuas. Resistência versus porosidade, temperatura versus tempo de pega, tensão versus deformação. Como usar? Cada ponto representa uma observação. Pode incluir linha de tendência, regressão e equação, se a relação for modelada. O coeficiente de determinação, R², indica o quanto a variabilidade é explicada pelo modelo. Útil para identificar correlações e outliers, pontos fora do padrão. Boxot, um dos meus favoritos para comparar distribuições. O que mostra, mediana, linha dentro da caixa. Primeiro e terceiro quartis, limites da caixa, 50% dos dados estão dentro da caixa. Bigodes, whiskers, valores dentro de 1,5 vezes a distância interquartil. Outliers, pontos além dos bigodes. Quando usar? Ideal para comparar distribuições entre grupos. Distribuição da resistência para cada teor de substituição. Mostra não só a média, mas a variabilidade, assimetria e presença de outliers. Histograma. Quando usar? Para mostrar a distribuição de frequência de uma variável contínua. Útil para verificar a normalidade dos dados e entender padrões de distribuição. Como usar? Divida os dados em intervalos, bins, e conte quantas observações em cada. A forma do histograma revela se a distribuição é simétrica, assimétrica, bimodal, etc. Pode-se sobrepor uma curva normal teórica para comparação. E os gráficos 3D? Devemos usá-los. Usaremos com muita cautela. Eles podem distorcer a percepção, o que parece maior pode ser apenas efeito de perspectiva. A menos que haja uma terceira variável essencial, prefira 2D. Outras visualizações, mapas de calor, para matrizes de correlação, mostrando intensidade com cores. Gráficos de superfície, para duas variáveis independentes contínuas e uma dependente, resistência em função de temperatura e umidade. O princípio, a visualização deve facilitar, não complicar. Se o leitor precisa de esforço para entender, você falhou. Ferramentas para criar esses gráficos. Excel, acessível, bom para gráficos simples. Mas cuidado, a formatação padrão do Excel não é científica, você precisa ajustar, remover sombras, grades excessivas, escolher cores adequadas. Com pacote Glowplot 2 extremamente poderoso, gráficos de alta qualidade, totalmente personalizável. Curva de aprendizado, mas vale a pena. Gratuito. Python, Matplotlib, Seaborn similar ao R, muito usado em ciência de dados. Gratuito. Origin Pro, padrão em muitas áreas de engenharia e ciências. Pago, mas com versão universitária. GraphPad Pris, muito usado em biomédicas, mas útil para engenharia. Interface amigável. MATLAB, poderoso para visualizações técnicas, especialmente se você já o usa para processamento de dados. Invista em aprender pelo menos um desses softwares com profundidade. Isso fará toda a diferença na qualidade dos seus gráficos. Dicas finais para gráficos de qualidade. Use fontes legíveis, tamanho adequado para que o gráfico possa ser reduzido sem perder legibilidade. Prefira escalas lineares a menos que o uso de escala logarítmica seja justificado, dados com grande variação, fenômenos exponenciais. Evite cores vibrantes, use cores suaves e acessíveis. Lembre-se de daltônicos, evite vermelho, verde juntos. Eixos com mesma escala quando comparando gráficos, para não induzir a interpretações erradas. Remova charting, linhas de grade desnecessárias, efeitos 3D, sombras, texturas irrelevantes. Menos é mais. Exporte em alta resolução, TIFF, EPS, SVG, vetorial, para periódicos que exigem.
Tufte, 2001, cunhou o termo charting para se referir a todos os elementos visuais que não acrescentam informação e poluem o gráfico. Evitem charting. Sintetizando o terceiro bloco, escolha do gráfico depende do tipo de dado e da mensagem. Barras, comparação de categorias. Linhas, tendências ao longo do tempo. Dispersão, correlação entre variáveis. Boxplot, distribuição e comparação entre grupos. Softwares, Excel, R, Python, Origin Pro, invista em aprender um deles. Qualidade, gráficos limpos, legíveis, sem enfeites. Uma boa visualização de dados é aquela que comunica de forma eficiente e honesta. Por fim, como escrever o texto que acompanha os resultados? O texto dos resultados não deve repetir os dados das tabelas e gráficos. Sua função é guiar o leitor, destacando os principais achados, orientando a leitura, contextualizando os números. Funções específicas: destacar os principais achados. O que é mais importante? Orientar a leitura das tabelas, figuras. Na tabela 1, observe que contextualizar os números dentro da pesquisa, a resistência média foi de 35,2 mPa, valor superior ao encontrado por Silva et al., 2020. Apontar tendências e padrões, observa-se uma redução progressiva com o aumento do teor. Relatar resultados inesperados, contrariamente ao esperado, o módulo de elasticidade aumentou no teor de 25%. Como organizar o texto? Organização. Siga a ordem dos objetivos ou dos experimentos. Se você tinha 3 objetivos específicos, organize os resultados em 3 blocos. Tópicos frasais. Comece cada parágrafo com a ideia principal. Eis, os resultados dos ensaios de resistência à compressão estão apresentados na tabela 1. Remeta às figuras, tabelas, sempre. Como mostra a figura 1, ou a tabela 2 apresenta, isso âncora a discussão no visual. Apresente números, mesmo que estejam na tabela, destaque os principais no texto. A resistência média foi de 35,2 mPa, com desvio padrão de 2,1 mPa. Compare grupos. O teor de 75% resultou em resistência 31% menor que o controle. Não interprete, guarde explicações para a discussão. Aqui, apenas descreva. Vejamos um exemplo. Os resultados dos ensaios de resistência à compressão estão apresentados na tabela 1 e na figura 1. Observa-se que a resistência média reduziu com o aumento do teor de substituição. O grupo controles, 0%, apresentou resistência média de 35,2 mPa, dP igual 2,1 mPa. Para o teor de 25%, a resistência foi de 33,8 mPa, dP igual 2,3 mPa, não diferindo estatisticamente do controle, P005. Já os teores de 50% e 75% resultaram em resistências significativamente menores, 29,5 mPa, P maior que 0,05, e 24,1 mPa, P maior que 0,01, respectivamente. O coeficiente de variação aumentou com o teor de substituição, indicando maior dispersão nos resultados para teores mais altos. Percebam, o texto não repete a tabela inteira, ele destaca os pontos principais, menciona os números, aponta tendências, e já insere os resultados estatísticos, p-valores. Tudo sem interpretar, apenas descrevendo. Erros comuns a evitar. Repetir dados. Não escreva a tabela uma amostra que o valor foi 35,2 se já está na tabela. O texto deve destacar o significado, não repetir o óbvio. Interpretar. Não diga isso ocorre porque a porosidade aumentou, isso é explicação, pertence à discussão. Opinar. Não use adjetivos como ótimo, péssimo, surpreendente. Seja neutro. Introduzir novos dados. Tudo deve estar nas tabelas figuras. Se não está lá, não deveria estar no texto. Lembrem-se, a seção de resultados é um relato objetivo. A opinião e a interpretação vêm depois. E quando os resultados não são o que esperávamos? Não omita resultados que contradizem sua hipótese. Isso é antiético e compromete a integridade científica.
Resultados negativos são tão importantes quanto os positivos, eles mostram o que não funciona, evitam que outros repitam o mesmo caminho, e podem apontar para novas direções. Apresente-os com a mesma clareza e honestidade. No texto, você pode dizer, contrariamente ao esperado, o teor de 25% não apresentou diferença significativa em relação ao controle. Depois, na discussão, você tentará explicar por que isso aconteceu. A ciência avança tanto com acertos quanto com erros. Tenha orgulho de mostrar os dois. Exemplo de como apresentar um resultado inesperado. Esperava-se que o módulo de elasticidade seguisse a mesma tendência da resistência à compressão. No entanto, observou-se que, para o teor de 25%, o módulo de elasticidade foi 5% superior ao do grupo controle, embora a resistência tenha sido ligeiramente inferior, figura 2. Esse resultado inesperado sugere que outros fatores, como a interação entre a matriz cimentícia e os agregados reciclados, podem estar influenciando a rigidez do compósito. Atenção! A última frase ainda não é interpretação, é apenas um apontamento de que o resultado é inesperado e que fatores podem estar envolvidos. A interpretação mesmo virá na discussão. Sintetizando o quarto bloco, texto dos resultados, guia o leitor pelos dados, sem interpretá-los. Estrutura: organize por objetivos, use tópicos frasais, remeta a figuras, tabelas. Números: apresente com precisão, médias, desvios, p-valores. Honestidade: inclua resultados inesperados e negativos. Não interprete, isso é para discussão. Chegamos ao final da nossa aula. Vamos recapitular a jornada. Metodologia: o caminho, detalhamento para replicabilidade. Descrevemos materiais, equipamentos, procedimentos, análise. Resultados visuais, tabelas, gráficos, figuras, clareza e objetividade. Aprendemos as regras de formatação. Visualização, escolha do tipo de gráfico adequado, uso de softwares, dicas de qualidade. Texto dos resultados, guie o leitor, destaque achados, não interprete. Na próxima aula, concluiremos o artigo com as seções de discussão, conclusão e pós-textuais. Aprenderemos a interpretar os resultados, comparar com a literatura, apontar limitações e sugerir trabalhos futuros. Seguem as referências utilizadas. Agradeço a atenção. Até a próxima!